Olá pessoal, boa tarde. Nesse momento de pandemia, acho que é oportuno falar um pouco sobre a fé, né? O ser humano, ele é um ser que acredita, ele precisa dirigir a sua mente a algo maior, a algo que está à sua frente. Então é importante falar sobre a fé. O momento de insegurança que nós estamos passando. Mas quando nós falamos em fé, o que vem em nossa mente? Do que nós estamos falando? Fé em quem? Fé no que? Que caminho percorrer? O que significa ter fé? Algumas palavras-chave que pode ser definida como fé é a palavra crença. Quando falamos em fé, logo vem à nossa mente a questão da religião, dogmas. Falar em fé é falar em confiar, é falar em crédito. Mas temos que lembrar que a fé é um ato meramente humano, o ato de acreditar. Fé é um ato do ser humano acreditar naquilo que não vê. Fé é um ato de acreditar, de confiar numa realidade maior. Voltamos mais uma vez à pergunta: fé em quem? Como? No que? Nós temos que ter presente que todo ser humano, nessa dimensão, todo ser humano é crente. Ele que crê, põe fé em alguma coisa, num objeto, numa religião. Vamos supor e vamos procurar caminhar, e no nosso caso, a palavra fé aqui tem o seguinte sentido: a fé como um projeto de vida, a fé como programar a nossa vida. Nós precisamos acreditar, depositar a nossa fé em algumas realidades. Eu vou elencar aqui algumas. Por exemplo, nós temos que ter confiança em nós mesmos enquanto pessoas. Somos pessoas conscientes, racionais, pessoas com habilidades. Nós temos que ter confiança em nós mesmos enquanto pessoas potencializadas a fazer o bem. Ou seja, o primeiro momento, primeira ocasião, primeira realidade depositária da nossa fé, tem que confiar em nós mesmos enquanto pessoas. Por exemplo, confiar numa profissão. O ser humano, quando entra numa faculdade, faz um curso, ele quer se aperfeiçoar. É porque acredita no seu potencial, porque ele tem alguma habilidade para desenvolver uma determinada situação. Então isso é por fé em si mesmo. Nossa fé sempre pede um empenho pessoal. A fé é uma adesão. Eu tenho que acreditar em mim mesmo. Mas se acreditar supõe uma adesão. Eu sei que eu tenho potência, sou um ser em potência, eu sei que eu sou um ser de inteligência, eu sou um ser que tem habilidades, mas para que eu tenha fé em mim mesmo, eu preciso aderir às minhas aptidões e trabalhar. Então, o primeiro ponto é acreditar em você, em mim, em nós, ter fé enquanto pessoa. Tá? Ter fé na sua pessoa, na minha pessoa. Ter fé em nós mesmos. No segundo momento, ter fé, acreditar na nossa família. Nós saímos de uma família. Temos um pai, uma mãe. Por que a família, Fernando? Porque é da família que nós saímos, é na família que nós somos formados, é na família que nós vivemos o nosso afeto, o nosso apoio, é da família que nós recebemos a educação, é da família que nós muitas vezes somos curados das nossas doenças, é na família que nós recebemos as primeiras iniciativas de educação. Então temos que acreditar na família, essa instituição.
pode ser a família biológica, a família afetiva, mas temos que ter fé na família. Sobretudo nesse momento difícil, nesse momento de pandemia. É a família que nos lança para o mundo. E ao mesmo tempo ter fé na família, que a família é nosso porto seguro. Ela que nos acolhe nos momentos de dificuldades, nos momentos que precisamos recarregar as baterias, é a família que nos acolhe. E ao mesmo tempo nós precisamos ter fé e criar um ambiente favorável dentro da família. Depois temos um outro ponto que devemos ter fé e confiar. A partir da família é confiar, ter fé na educação. A educação formal, a alfabetização, a universidade, a educação profissional. Você pode até não ter uma educação formal, mas é na família que você vai receber a educação para dar uma resposta maior para a vida. Então isso significa ter fé. Ter fé naqueles que nos cercam, aquelas pessoas que estão ao nosso dispor, nossos pais, nossos irmãos, mãe, avós. Então veja o que significa, por onde pode caminhar quando falamos de fé. E detalhe, a nossa fé ela não cai do céu, ela não cai pronta. É uma proposta que a vida nos oferece e ao mesmo tempo é uma resposta da nossa pessoa. Nós precisamos responder aquilo que nós chamamos de fé. Nós precisamos responder aquilo que acreditamos. Isso é a importância de ter fé. Qual a importância de ter fé na educação formal? Lembrando mais uma vez que a minha existência, ela depende da minha educação formal. Ela depende daquilo que eu me dediquei, do meu estudo. A minha educação formal vai dizer como irei dar um passo de qualidade maior na nossa vida. Descobrir nossas habilidades. Caríssimos amigos, outro ponto que precisamos ter fé nas instituições, as mais variadas iniciativas institucionais da nossa vida. As mais variadas formas de instituições possíveis. Nós precisamos ter fé na educação, na escola pública, privada, ter fé nas experiências religiosas. Tudo isso faz parte, são dimensões do ser humano. Precisamos ter fé no Estado, nós fazemos parte do Estado. Nós votamos, nós escolhemos os nossos representantes. Isso faz parte da nossa experiência de fé. Ter fé numa profissão. E eu queria frisar nessa primeira conversa sobre fé, nós precisamos acreditar na ciência. Nós estamos passando por um momento difícil, um momento dramático, um momento duro da nossa humanidade, que é o momento da pandemia Covid-19. E tem uma instituição milenar, nós precisamos escutar essa instituição, que é a medicina. Só iremos sair dessa pandemia ouvindo a medicina e seguindo todos os seus protocolos. Só a medicina hoje pode nos indicar o caminho a seguir para sair dessa pandemia. Precisamos ter fé na medicina. Muitas vezes não concordamos, não se trata de concordar ou de acreditar, mas ter fé nesse sentido é aderir à sua proposta. Ter fé na medicina, seguir os seus protocolos, aderir. Fé aqui é aderir. Então não significa só de acreditar. Posso até nem acreditar. Eu nem entendo nada de medicina, mas são instituições que são colocadas no nosso caminho. Precisamos fazer esta adesão. Então ter fé significa isso. Nós precisamos aderir aos fatos, às diretrizes, precisamos aderir ao caminho certo que a humanidade nos impõe. Gente, a experiência de fé, vocês estão vendo que não é só uma fé religiosa, né? Fé é uma postura de vida. E a fé não é só um ato pessoal, individual. A fé é um caminhar em comunidade. Seguir as leis, seguir as normas. A fé é respeitar o outro, ser solidário, respeitar os protocolos. Por exemplo, significa aderir hoje no sentido de fé à medicina. Por exemplo, para salvar a nossa própria vida, eu sigo alguns protocolos muito simples. O primeiro deles em casa é lavar as mãos com água e sabão.
higienizar as mãos com álcool em gel, distanciamento social. São os protocolos que eu faço, eu adiro, me coloco à disposição para seguir por causa da minha profissão de fé. Eu acredito que aquilo vai me fazer bem e vai fazer bem também ao outro. Isso significa fazer um caminho de fé. Isso significa aderir. Não é um credo, é uma postura de vida. É um caminho a seguir. A minha fé vai orientar a minha caminhada, a minha existência. E ela requer amadurecimento. Pensar, raciocinar, fazer ajustes. Isso significa ter fé. Ter fé não é só na questão, é uma resposta que eu tenho que dar para a vida. Fazer revisão aqui e ali, seguir protocolos. Então, caríssimos amigos, a palavra fé nos leva a tantas realidades. Mas a finalidade da fé, da profissão de fé, é apenas uma: defender a vida, promover a vida. A pessoa de fé, ela sempre está defendendo a vida. Uma pessoa que diz que é uma religiosa, acredita em Deus ou em deuses, mas com seus atos ela elimina vidas, que é o mal dos outros, essa não é uma pessoa de fé. A fé é justamente acreditar na vida, seguir alguns protocolos, é fazer um caminho com os outros, tá? Não é fazer um caminho sozinho. E requer esses passos, acreditar nos outros. Requer superação da impaciência, requer a paciência, requer um caminho de maturidade, requer responder algumas demandas, requer, por exemplo, obedecer às leis, respeitar sobretudo aqueles que têm mais fragilidades. Então, caríssimos amigos, a minha experiência de fé, fé na vida, fé nas instituições, fé na família, essa fé nos leva à plenitude da vida, nos leva ao amadurecimento para a nossa realidade enquanto pessoa, para a nossa realidade enquanto família, para a nossa realidade enquanto sociedade. Isso podemos entender um pouco sobre o que significa ter fé. É fazer um caminho, é assumir e viver um projeto de vida.